Gênesis capítulo 23, e lá vamos nós. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de 30. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Maravilha! Grande leitura esta de Gênesis 23 para nós aqui nesta etapa, nessa fase da nossa série de Gênesis. Que legal! Aqui nós podemos ver o cuidado que Abraão teve. Por mais que ele fosse bem-vindo naquele lugar, vemos aqui que eles chamaram aqui um dos versículos, quando o pessoal aqui de Et foi falar com Abraão, eles se referem a ele como príncipe de Deus és no meio de nós. Esse príncipe de Deus mostra que ele era uma pessoa abençoada, que ele era uma pessoa de bom comportamento. Abraão era uma pessoa que tinha um comportamento justo, que por onde ele passava realmente aquele lugar ali era abençoado, tinha uma harmonia, tinha uma presença de Deus. E eu vejo que isso é o que eu e você, como cristão, devemos apresentar no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então, estar sempre com a luz de Cristo brilhando em nossos corações, e por onde nós passarmos, que realmente as pessoas possam ver o brilho de Deus
aí em nossas vidas. E realmente aqui então a gente viu que ele chegou a, de certa forma, viu boa vontade daquele povo de presentear ele com aquele campo e em especial com aquela sepultura para Sara, até porque muito provavelmente eles já estavam nessa terra, nessa região há um tempo, então aquele povo ali tinha uma certa estima com ele, certamente, né? Tinha uma convivência agradável, amigável, todo mundo gostava do casal de velhos, Sara e Abraão. Mas mesmo assim, Abraão, na sua honestidade, na sua justiça, e Abraão era próspero, né? Abraão tinha muitos bens, como a gente viu desde quando ele saiu lá do meio da terra dele, dos parentes dele. Ali foi dado para ele não somente a Ló, o seu sobrinho, mas também gado, riquezas. Depois ele entra no Egito, sai do Egito, vai para aquele rei Abimeleque, também sempre ganhando prata, ouro. Deus sempre estava provendo aí de uma forma ou outra esses recursos para ele. Então Abraão tinha essa condição. Então aqui o rei até falou aqui para ele, né? Meu senhor, ouve, minha terra é de 400 ciclos de prata, mas que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Tipo, não fica fazendo questão dessas coisas não, isso é um valor pequeno, irrisório, pelo tanto de coisas que a gente tem conquistado juntos aqui e tal, então pode ficar com a terra, não tem problema. Mas Abraão foi lá, pesou os 400 ciclos e pagou. Então essa terra aqui, esse campo de Macpela, de frente a Manre, que esse campo de Macpela, que a Bíblia fala no versículo 19, que é Hebron, dentro da terra de Canaã, então foi comprada por Abraão. E esse espaço de terra era de Abraão. E aqui chega um momento difícil da vida de Abraão. Já cumpriu a promessa de Deus, porque Isaac já nasceu, então veio um filho realmente como Deus havia prometido para ele, de Sara. Sara deu um filho, está aí agora vivo o grande Isaac, que é o tema do nosso capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E aqui no 24 tem uma grande conexão com o que nós lemos anteriormente no vídeo de Gênesis 22. Então, acho que vem muitas surpresas por aí. Vamos ler no próximo vídeo Gênesis 24 e vem muita coisa boa por aí. E assim encerramos o versículo 23 com esse ensinamento, com esse aprendizado da sinceridade nos nossos negócios, sem querer aproveitar de alguém ou passar alguém para trás ou tomar proveito sobre a vida de alguém, porque por mais que aqui nós queiramos ser espertão e passar para trás e ganhar vantagem em cima de alguém, mas existe um Deus nos céus. Então a mim e você não convém que nós venhamos querer tirar vantagem sobre o nosso próximo, mas busquemos ser o mais correto possível diante de Deus, porque nós não temos que dar conta apenas uns para com os outros, mas nós temos que dar conta com o Deus dos céus. A nossa referência é Deus dos céus. Então o nosso relacionamento é com Deus e naturalmente quem serve a Deus, quem é cristão, ele não quer ter esse relacionamento ferido, ele não quer ter esse relacionamento talvez ali prejudicado. Então que mantemos a melhor forma possível, a melhor justiça, a melhor transparência uns para com os outros e naturalmente para